Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Todos nós, na nossa vivência diária, no nosso dia a dia, nós protagonizamos situações de paz ou de guerra, de alegria ou de tristeza. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade, as nossas vitórias ou as nossas derrotas estão em nossas mãos. Cabe a cada um de nós decidir que caminhos que os nossos pés nos levarão. Como seres energéticos que somos, porque tudo é energia no universo, Albert Einstein já dizia que a matéria desagregada seria energia. E a energia condensada seria matéria. Então, nós somos seres energéticos. Desta forma, onde nós estamos, nós levamos quem nós somos. Por isso Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando ele dizia isso, o nosso tesouro não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. E o que nós somos, nós podemos colocar uma máscara e fingir outra pessoa, parecer alguém diferente, parecer virtudes, parecer que temos virtudes. Nunca nós vamos querer parecer que temos defeitos, nós os escondemos todos, mas nós desejamos sempre parecer que temos mais virtudes que somos melhores do que somos. No entanto, energeticamente, ninguém mente quem é. Energeticamente, magneticamente, nós deixamos ser flagrados. Porque aquele que sente maior ou menor grau, como asseverou Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, é considerado médium. E ele diz que todos são médiuns. Que todo aquele que sente maior ou menor grau pode ser considerado médium. Uma capacidade mediúnica que é muito desprezada pelas pessoas quando elas têm a vontade de desenvolver a mediunidade é a intuição, é a sensibilidade. São sentidos, são mediunidades que as pessoas nunca querem desenvolver, nem perguntam como se faz para desenvolver. E elas são tão autônomas, são tão automáticas, que muitas vezes a pessoa já tem desenvolvida automaticamente, desde muito cedo, e não tem noção. O que é a intuição? É escutar o eu interior ou escutar o mundo espiritual através de códigos, através de detalhes, através de chamamentos indiretos, que nos conduzem por caminhos melhores, porque os espíritos orientaram o Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou se os espíritos influenciavam nossa vida, os espíritos então responderam: muito mais que imaginais, de regra são eles que vos dirigem, através da intuição. Que você não precisa ser um médium audiente, você não precisa ser um médium vidente, basta você captar com a sua porção espiritual, com essa capacidade espiritual, que você é conduzido sem o saber. E a sensibilidade mediúnica, ela ainda mais primitiva, mais simples, e nós a temos em maior proporção. Quantas vezes já nos sentimos bem do lado de uma pessoa, sem ela abrir a boca? Muitas vezes ela nem aparentava ser tão legal assim, mas a gente se sentia bem do lado dela. Por outro lado, ao lado de outras pessoas que pareciam ser maravilhosas, a gente se sentia péssimo. Ou ambientes que nós adentramos, que a gente se sente péssimo, outros que a gente se sente bem. Quantas vezes as pessoas saem de suas casas, que está um inferno, que está um inferno astral, um ambiente desagradável, contaminado, terrível, e vão até o centro espírita ou qualquer núcleo religioso porque querem se sentir bem. Por que é que a nossa casa muitas vezes é um inferno astral, está cheia de lixo espiritual, e quando nós vamos no centro, a energia é positiva? Tudo está na energia produzida por nós mesmos.
primeiro lugar, é necessário entender que existe um elemento primordial no universo chamado fluido cósmico universal, que seria a argamassa de Deus para a construção de tudo que é material na Terra. Tudo, na Terra não, no universo. Tudo que é material é oriundo do fluido cósmico universal. Quando nós nascemos, ao nosso corpo espiritual, nosso espírito se unir com o nosso corpo físico, ele absorve uma porção desse fluido cósmico universal. Nós absorvemos pelos nossos centros de força, que são 7 especificamente, que são janelas d'alma. Nós absorvemos especificamente um que fica no topo da cabeça, ligado à glândula pineal, nós absorvemos por ele. Ele então vai dos centros de força, vai ao sistema nervoso, sistema sanguíneo, e do sistema sanguíneo ele passa por todas as células, percorre todas as células, porque dentro de nossas células existe uma usina de força chamada mitocôndrias, que a ciência pouco conhece. Essas mitocôndrias são usinas que, quando elas estão trabalhando com alta força, foi testado pelos cientistas que a nossa temperatura interna, principalmente dentro das células, ultrapassa os 70 graus Celsius. 70 graus Celsius. Quando as mitocôndrias estão trabalhando, metabolizando o fluido cósmico universal. E quando passou por todo esse processo por dentro da célula, para voltar ao sangue, para vitalizar a nossa vida, que é o fluido vital, que é o halo divino, ou como Emmanuel chamou, de hálito divino, que é o que nos dá a vida, ele se transforma, passando por nossas células e vitalizando nosso sangue, de fluido vital, que é a energia que nos dá vida. E que ao longo do tempo, esse fluido vital, ele vai tendo perdas. Porque quando nós nascemos, até o auge da nossa idade adulta, nós estamos em alta de fluido vital. Depois desse momento de sucesso e de auge energético, nós começamos a envelhecer ao momento de descenso fluídico vital, que é o envelhecimento. Por isso que os cabelos ficam brancos, aparecem manchas na pele, nós enrugamos, porque nós vamos perdendo uma quantia considerável de fluido, porque nós estamos morrendo. Não se morre só naquele momento que a pessoa para de respirar e acabou. Você começa a morrer quando há o descenso fluídico vital, que é quando você começa a envelhecer. Existe um processo de morte. No entanto, para que esse processo não seja muito rápido, porque nós temos geralmente um tanto de vida específico sobre a face da Terra, cada um já nasce com uma quantidade específica de anos que vai viver sobre a face da Terra, que é o tempo específico para cumprir o que tem que cumprir, resgatar dívidas do passado, aprimorar-se e progredir. Alguns é 70, outros são 80, outros são 100 anos, outros são 20, 30. Nós enchemos o tanque do nosso espírito com a capacidade para a vida que nós temos que levar sobre a face da Terra. As perdas que nós temos, porque cada vez que você adoece, você tem uma perda fluídica. Cada vez que você tem um desequilíbrio emocional, você tem uma perda fluídica. Cada vez que você fica enraivecido, cada vez que você fica ressentido, cada vez que você briga, cada vez que você se vicia, cada vez que você bebe muitos alcoólicos, cada vez que você fuma, se droga, toma medicamentos muito fortes, você vai tendo perdas fluídicas. A realimentação dessa energia se dá através dos alimentos, a comida. A comida não é só uma fonte de minerais e vitaminas, ela é uma fonte fluídica. Por isso que o alimentar-se bem é o segredo da vida mais longa, porque você sana as perdas fluídicas através da alimentação, através da natureza, árvores,
plantas, andar descalço, os raios solares absorvê-los, o contato com os rios, principalmente com os mares, você absorve muito fluido vital. O maior celeiro de fluido vital que nós temos na Terra é o Sol. Tomar o sol saudável até as 9 da manhã e depois das 4 horas da tarde, quem é pai e mãe sabe muito bem disso. É a primeira orientação do pediatra para deixar o filho tomar sol, até as 9 da manhã e depois das 4 da tarde, que é o sol saudável, que não nos queima, que não nos machuca a pele, por causa dos raios ultravioleta e etc. Você absorve o fluido vital. No entanto, esse mesmo fluido que serve para vitalizar o nosso sangue, vitalizar a nossa vida, da mesma forma que nós recebemos, nós exteriorizamos, nós derramamos, nós expulsamos essa energia por onde nós passamos. A todo momento que eu tenho algum tipo de sentimento, eu estou entregando, eu estou exaurindo, eu estou exteriorizando energia positiva, energia negativa. Essa energia que eu derramo onde eu passo é chamado de miasma. Alguém aqui já ouviu falar esse termo? Miasma. O miasma, na ciência, é tudo aquilo que é pútrido, que é sujo, que é contaminado. Para o mundo espiritual, é uma energia que nós exteriorizamos. E ela pode ser uma energia positiva, um miasma positivo, como ele pode ser deletério, negativo. E é aí que é a problemática. Quando nós estamos de bem com a vida, quando nós estamos equilibrados, aonde nós passamos, nós exteriorizamos energia boa. Quem se aproximar de nós vai ficar bem, vai ficar pacificado. Dependendo da quantidade de energia que eu exteriorizar, eu posso até curar alguém só de alguém tocar em mim. Tem uma passagem no Evangelho da mulher que perdia muito sangue, estava um bololó, um furdunço na Galileia, Jesus andando com os apóstolos, aquelas 100 pessoas envolvendo Jesus. Eis que Jesus para no meio, parece uma idiotice que Jesus fala, mas Jesus fala: espere um pouco, alguém me tocou. Ah, vá. 150 pessoas rodeando Jesus, ninguém tocou ele. Mas ele falou: mestre, lógico que alguém te tocou, tem um monte de gente. Ele falou: não, mas eu senti que saíram virtudes de mim. Opa. Aí é diferente. Ou seja, ele sentiu que saiu energia dele, que foi sugada, que foi tirada energia. Alguém já sentiu isso no dia a dia? Acho que a maioria nem sabe como é isso. Sabe quando de repente você conversa com uma pessoa, a pessoa vai embora e você se sente acabado? Você se sente que parece que a pessoa sugou a sua vida. Alex, veio um casal, chorou as pitangas na minha casa. Isso todo mundo que faz escola sabe. Quando eles foram embora, eu falei para a Adriana: vamos fazer uma limpeza para limpar a nossa casa. Caiu meus quadros, caiu meus azulejos. Eu até chamei para ele mesmo, que eu falei: ninguém vai acreditar. Mas eu não acredito que vai embora tudo energia, que nada aqui. Na minha cozinha. Sim, então. Mas nesse caso, eles deixaram o miasma deletério na casa da Neuza. Nesse caso que eu estou explicando para vocês, quando vocês se sentem acabados, porque a pessoa a gente chama de papapasse, ou de sugador energético do dia a dia, ou vampiro. Nas obras de André Luiz fala muito sobre os espíritos vampiros, que sugam a energia das pessoas. Existem pessoas encarnadas que são vampiros, que sugam a nossa energia, tá? Eles sugam a nossa energia. É muito comum isso acontecer, quando você tem muito. E é o que aconteceu com Jesus, só que Jesus, imagina a abundância de energia que ele tinha. E só o fato da mulher tocar a capa de Jesus, que ela falou assim: mestre, eu toquei o seu manto, me desculpe. Ele falou: não. Só que ela fazia 11 anos que ela tinha uma hemorragia. Só o fato dela tocar Jesus, ela parou com a hemorragia. Ela foi curada de tocar as vestes de Jesus. Ela não tocou Jesus, ela tocou as vestes. Porque a gente é tão tolo que a gente acha que uma pessoa precisa encostar na outra para curar a outra. Não precisa. A nossa energia, essa energia que nós temos, esse fluido vital, ele simplesmente se despende da gente, ele se exterioriza
de nós, numa distância que para alguns é 20 centímetros, mas para os outros pode ser 2 metros. É a aura. André Luiz chama de túnica eletromagnética do espírito, que eu acho lindo e perfeito esse termo. Porque nos envolve, forma ao redor de nós uma camada de luz. Mas as pessoas adoentadas, as pessoas depressivas, as pessoas ranzinzas, as pessoas ressentidas, as pessoas enraivecidas, essa aura, ela exterioriza pouco. O médio vidente, nós que vemos, nós vemos sair só uns rainhos da pessoa, assim, tipo 5, 10 centímetros de energia da pessoa. A gente vê. Quando essas pessoas que têm esses sentimentos vão aplicar passe, sai xiste de luz da mão dela, assim, sai nada. Uma coisa, você está acendendo um isqueiro e sai, sabe que não acende? Sai aquilo da mão da pessoa aplicando passe. Ou seja, vai beneficiar quase nada a pessoa. É por isso que existe o passe espiritual. As pessoas acham que tem necessidade de receber o passe quando vai na casa espírita. Não tem necessidade. Porque o passe na casa espírita acontece com o médio passista, sem o médio passista e apesar do médio passista. Muitas vezes o médio passista atrapalha, a espiritualidade tem que consertar. As pessoas que estão numa situação mais equilibrada, essa aura, ela se exterioriza e você vê que ela se distancia do corpo uns 20, 30 centímetros, que é bastante, 30 centímetros é isso do corpo, já é bastante. E aonde você vai que essa energia tocar em alguém, você vai contaminar ou você vai beneficiar aquela pessoa. Onde você passar, você vai deixar, se ela fosse visível, nós veríamos que nós deixamos um pedaço dela onde nós passamos, na parede, no chão, em todo lugar da nossa energia. Os nossos passos deixam marca dessa energia onde nós vamos. Essa energia tem cor, essa energia tem cheiro, para vocês terem uma ideia. Quando a NASA veio investigar o Chico Xavier e medir a sua aura tinha 10 metros de distância do corpo. 10 metros. 10 metros. É a frente de uma casa, de um terreno inteiro. 10 metros se exteriorizava dele. Por quê? É o estado de espírito, é a bonomia da pessoa, é a vida plena, é a qualidade total de vida. E essa mesma energia nós deixamos no ambiente onde nós estamos. E o ambiente que muitas vezes nós mais ficamos, que muitas vezes não é a nossa casa. As casas que tem muita confusão, em que se grita muito, em que se fala muito palavrão, em que as pessoas adoram assistir aqueles programas televisivos das tardes brasileiras. Ah, que programas maravilhosos! Que se você pegar e apertar a televisão, sai sangue. Que só mostra desgraça, que só mostra crueldade, que eu assisto 5 minutos e começo a passar mal, por isso eu não assisto. Aí a pessoa assiste aquilo e volta como projeção emocional para você, que você se sente mal. Aí você projeta no ambiente a energia pútrida que você produziu, ou miasma deletério. Essa energia, como eu disse, tem cor. Se for oriundo de uma mente depressiva, de uma mente atormentada, de uma mente enraivecida, de uma mente invejosa. E aqui eu tenho que fazer um parêntese de inveja. Ter inveja não é querer ter o que o outro tem. Isso se chama cobiça. Quando você compra um carrão preto, último modelo, o vizinho vai e compra outro carrão, ele não é invejoso. Ele tem cobiça, é um pecadinho menor. Inveja é não querer que o outro tenha as coisas. É querer que a pessoa esteja triste e você esteja feliz. É a pessoa conseguir viajar e você não conseguir, você ficar com raiva. É você ficar feliz com a desgraça alheia e infeliz com a felicidade alheia. Isso é inveja. É um pecadinho um pouquinho maior. Então, quando nós temos esse sentimento, nós emanamos um miasma deletério tão pútrido, tão nojento, que ele tem uma cor verde musgo. E na casa das pessoas que eu já visitei, eu já vi, fica escorrido nas paredes essa energia, como se fosse aquela geleia que as crianças brincam, tudo nas paredes, no chão, e cria
Um ambiente que você se sente mal, que você fica ansioso, que você não quer ficar no lugar, e que você fica assim, parece aquelas crianças que ficam assim, né? Que não, você fica desse jeito. Quando você estiver desse jeito, o ambiente está ruim, nem o capeta fica nesse ambiente. Agora, se você é uma pessoa ligada ao sexo desregrado, a sexolatria, porque o sexo não é pecaminoso, como a igreja dizia, não é imundo. O sexo é fonte criadora de vida. Fonte criadora de vida. Mas quando ele é desregrado, elevado para vibrações negativas, ambientes nocivos e práticas questionáveis e terríveis, que eu não preciso falar, que todo mundo sabe quais são as práticas questionáveis, a energia que nós emanamos no ambiente, a cor é vermelha. Essa gosma é vermelha. Prestem atenção. Na Umbanda, principalmente, existem os espíritos das pombagiras, que são as prostitutas desencarnadas, que são as fêmeas do Exu. Se vocês olharem bem, quem já viu aqui uma estátua de pombagira? Alguém aqui já viu, sabe a cor que ela é? Quem já viu? Qual a cor? Você lembra que cor que era? Oi? Vermelha. E por que você acha que é vermelha? Porque a cor dela, que ela tomou muito sol no mundo espiritual, é a cor da aura dela. A cor da aura da pessoa muito ligada ao sexo é vermelho sangue. Porque o centro de força que ela produz energia, um dos 7, que fica na base desse ossinho na coluna que foi nossa cauda quando a gente era animal, na evolução anímica, que é o cóccix, porque isso é uma cauda que nós perdemos na evolução das espécies durante a nossa vivência. Tem um centro de força que se chama básico ou kundalini, que é a serpente de fogo. Ele misturado com o chakra coronário, ele fica rosa, que é o amor puro, é o amor doce, é o amor dulcificado. Francisco de Assis tinha uma aura rosa, pelo seu amor à humanidade. Agora as pessoas com sexo desvairado, a cor da energia que sai de centro de força é vermelho sangue, aquele vermelho horrível. E a aura vai ficar vermelho sangue. E a energia que você vai despender no ambiente onde você está é vermelho sangue. Quem entrar na sua casa vai ter intuição e pensamentos ligados ao sexo. E a casa onde tem aquela energia verde, que eu falei só 2 coisas, mas tem mais, de acordo com cada sentimento. É só ler o livro A Divina Comédia de Dante Alighieri e os 7 infernos e os 7 céus. Está lá cada camada para uma coisa. É mais ou menos isso, porque ele viaja ao mundo espiritual, desdobramento, e vê como é o mundo espiritual inferior e superior. Quando as pessoas entram onde tem aquela energia verde, a pessoa começa a ficar com raiva, a pessoa começa a ficar mal-humorada, a pessoa fica com ódio, com ressentimento e com vontade de chorar. Por isso é que onde estiver o teu tesouro, dizia Jesus, aí estará o teu coração. Por isso que estar de bem com a vida, ter bons pensamentos, boas palavras, não é uma questão mística, é uma questão de qualidade de vida, de equilíbrio e de saúde, porque as maiorias das pessoas que vêm ao centro como esse para fazer tratamento, é porque antes desequilibraram sua vida espiritual e produziram todos esses miasmas deletérios no ambiente, porque não é só no ambiente que a gente produz, nós produzimos na nossa vida, e nós emanamos essa energia 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que isso comece a fazer mal para o nosso espírito, nos transtornando psicologicamente, e acaba transformando isso em doenças no nosso corpo. E como se não bastasse tudo isso, quando está esse inferno na nossa casa, esse ambiente terrível, nós criamos um campo propício para que apareçam algumas bactérias espirituais que são chamadas de larvas astrais, que André Luiz descreve muito bem em suas obras. Assim como nós temos todas as bactérias e todos os vírus dentro do nosso corpo, e quando nós adoentamos é porque nós criamos um campo propício interno, e geralmente a nossa mente atormentada que cria esse campo propício, elas aumentam e nos adoecem, nós também fazemos isso fora de nós.
com as larvas astrais, e elas ficam no ambiente. Uma certa feita, os espíritos me mostraram uma cena de que eu estava em casa, eles fizeram eu ver algo que aconteceu comigo, quando eu dormia. Porque num dia eu estava deitado em minha cama, no quarto, assistindo televisão, assistindo não sei se era um filme, uma novela, o que era, e começou a ter uma cena de sexo mais complicada no filme, no meio, porque não tem como você tirar a parte para não assistir, também na criança. Só que a sua mente começa a trabalhar quando você começa a ver essas coisas, né? Ela começa a trabalhar e ter os pensamentos e ter os prolongamentos. E eles fizeram eu ver que da minha boca e da minha narina saía essas larvas astrais. Eu produzia no ambiente, pelo pensamento que eu produzi. Sabe a TV antigamente, quando não tinha net, que ficava fora do ar e ficava... As larvas astrais são assim, que ficam no mundo espírita, aqui, que a gente não vê. Ficam por toda parte. Até que alguém chegue e absorva, outro absorva e adoeça. E essa energia vai para a água que a gente bebe no bebedouro, que a água é elemento neutro, que absorve tudo, aí a pessoa toma e vai passar mal. Vai para a comida, imagina a mulher, o marido brigou com ela e foi trabalhar, aí ela vai fazer a comida, vai mexer o feijão, aquele desgraçado, mexer no feijão, joga toda aquela energia dentro da panela, aí a pessoa vai comer, passar mal, devia estar estragado. Não, a mente estava estragada. É complicado, né, gente? Por isso é que muitas vezes nós adoecemos e não sabemos, que nós estamos atormentados e não sabemos, nós estamos infelizes e não sabemos. Então, Alex, pelo amor de Deus, está acabando a palestra, como faz para a gente melhorar isso? Os espíritos responderam para Kardec, substituindo as energias negativas pelas positivas, tendo bons pensamentos, boas atitudes. O evangelho no lar, você não precisa fazer todo dia, uma vez por semana, meia hora, sempre o mesmo horário, com respeito, com carinho. Meia hora, o que é meia hora, gente? Você vai no banheiro tomar banho, faz a barba, vai tomar banho, quando você vai ver, já deu 15 minutos. Meia hora é assim, ó. Tem pessoa que demora do apartamento onde está até o chão 15 minutos para chegar, dependendo do tamanho do prédio. Então meia hora não é nada, você faz o evangelho brincando. Mas o evangelho a gente não pode fazer, porque tal pessoa não gosta, porque eu quero assistir o jogo. Mas uma vez por semana você não vai arranjar um tempo para fazer? Joana de Ângeles diz que a casa no quarteirão que faz o evangelho no lar ilumina todas as casas, e no prédio, o apartamento que faz o evangelho no lar ilumina o prédio inteiro. Imaginemos se cada um de nós, não precisa ser todo mundo, uma pessoa em cada quarteirão do mundo, em cada prédio do mundo fizesse o evangelho no lar, nós teríamos já um mundo de regeneração. Por isso que nós estamos no mundo de expiação e prova ainda, por isso que nós estamos nessa situação difícil, porque nós temos preguiça de fazer o que é certo, porque nós não oramos. Qual de nós ora a hora que acorda e antes de dormir? Mahatma Gandhi dizia que a oração é a chave da manhã, tranca da noite. Eu faço quando eu lembro, eu faço deitado e durmo e acordo fazendo um amém no outro dia, termino o Pai Nosso tão longo que ele é, não serve para nada. Eu gosto de ler a prece. Não leia, faça espontaneamente, converse com Deus de coração, procure ser mais educado com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Você vai substituir aquela energia pútrida, aquele miasma deletério negativo, por uma energia positiva, por uma energia balsamizante. Aí você vai ter prazer de ficar na sua casa vai ser seu porto seguro. E sua casa não vai ser uma mera construção de alvenaria, mas vai ser um lar. E Emmanuel nos orienta no livro Consolador que a primeira escola do mundo é o lar. É lá que começam as batalhas, os momentos de repararmos as faltas de existências passadas e começamos o processo de progressão de nosso espírito. Fazer o bem sem olhar a quem, estudar, abrir mão de programas violentos ou que tragam notícias odiosas. Não assistam, faz mal para o espírito, faz mal para o corpo, faz mal para a alma. Dependendo do teor do filme, não assistam. A gente pode fazer o que quiser, mas vai fazer mal para você. Tem filmes, tem novelas, tem programas que nós assistimos,
Nós assistimos, começamos ruim e terminamos pior. A gente termina ansioso, mal, transtornado. Tem filmes que causam um mal na gente tão pesado que a gente demora uma semana para esquecer. E isso embaraça o nosso estado psíquico. Existia um grupo que se reunia, porque quando tem um trabalho mediúnico, vou fazer uma explicação para vocês. Quando nós temos um trabalho mediúnico de desobsessão, ao redor do trabalho são trazidos cerca de 200 espíritos para ser esclarecido. Mas em 1 hora de trabalho, geralmente são os 8 ou 10 que são esclarecidos, quando é muito. E o que vai fazer com os outros 190? A hora que o médium for para casa, jantar e dormir, ele vai ao mundo espiritual, o trabalho continua. Aí a gente vai esclarecer o resto no mundo espiritual, porque o trabalho continua. E eles se reuniam todo dia específico, fazer depois ir ao mundo espiritual, só que um deles começou a não ir, não participar. E eles quiseram saber o que tinha acontecido. E naquela semana estava passando uma série falando sobre o nazismo. E ele ficou tão impressionado com aquele filme que ao invés de ele ir na reunião no mundo espiritual, ele ia lá na Alemanha, ele ia na Polônia, nos campos de concentração, porque ele era levado por quanto aquilo impressionou ele. Porque a sua mente conduz o seu espírito depois do sono. Nós programamos aonde nós vamos depois de dormir, se nós vamos para locais bons, com pessoas boas, ou se nós vamos para o umbral da vida aí, onde há pranto e ranger de dentes. Cabe a nós decidir o que nós queremos. Pessoas que só pensam em sexo, a hora que dormem, vão para o mundo espiritual, vão para os bacanais da vida. Aí acorda com um sorriso, mais desgastado, cansado e mal, péssimo. Porque a vida não é só isso. A vida não é só isso. Então nós temos que entender que o amor é a fonte de toda transformação, que os pensamentos positivos, que a prece bem feita, que o sorriso, que o abraço, o passe, nós exteriorizamos uma energia. Um bom médium, na hora que está aplicando passe, sai um facho de luz de sua mão, na hora que ele está aplicando passe, da sua mão, do seu peito, da sua cabeça. Uma mãe que abraça o filho e o beija antes dele dormir, está aplicando um passe no filho. Um amigo que abraça um amigo, uma amiga que abraça a amiga, um beijo carinhoso do casal, você está aplicando um passe na pessoa, porque você está exteriorizando energia. Então, se nós vivemos no inferno astral, é porque nós produzimos esse inferno astral. Quando nós fazemos evangelho no lar, eu cansei de ver isso, vir um foco de luz do alto pelo telhado, no chão, formando, e essa energia ela ia se batendo no solo e se multiplicando pelo ambiente da casa, destruindo larvas astrais, energias negativas e deixando o ambiente mais calmo. Os raios e trovões, quando chove, eles existem para destruir as larvas astrais que ficam na atmosfera da Terra ou de outros planetas. Tanto é que depois que vem aquela chuva forte, aquela tempestade, aqueles raios, aqueles trovões, a hora que passa a chuva, está uma calmaria e uma paz, que você sai na rua, está gostoso, porque foi tudo limpo, porque senão a gente ia enlouquecer. No mundo espiritual, André Luiz, no livro No Mundo Maior, diz que existe o fogo purificador, porque no umbral de tanta produção mental negativa, ficam larvas astrais e energia pesada. Aí eles lançam de quando em quando o fogo purificador, dá um estrondo, limpa tudo, porque senão os espíritos já enlouquecidos enlouquecem mais ainda. Então Deus lança a mão de tudo para a nossa paz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Está em nossas mãos as nossas beneficências, a nossa felicidade, a nossa paz de espírito, a nossa saúde. Também não adianta viver mais que a nosso pedaço, tem que viver mais com qualidade de vida, para ser útil, não ser um peso morto. Pessoas que não fazem nada, com uma vida vazia. A hora vazia, a hora que o obsessor se liga a você, pluga a tomada, o plugue na tomada e consegue te obsedar e prejudicar a sua vida. Se você não tem hora vazia, não tem como te alcançar, porque sua vibração é diferente. Então, está em nossas mãos a nossa paz e a nossa felicidade. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe.